Nós estamos nesta sexta-feira, dia 26 de novembro, e ao encerrar mais uma semana, nós vamos continuar na nossa reflexão a respeito dos acontecimentos na esfera política e de gestão pública em São Mateus, e principalmente na nossa área da comunicação social, onde, por meio do Censura Zero, portal de notícias Censura Zero, censurazero.com.br, nós fazemos o incentivo à liberdade de expressão com responsabilidade e a defesa da liberdade de imprensa. E temos uma linha editorial independente buscando trabalhar com o papel social do jornalismo profissional. E isso muito nos orgulha, porque já frisamos em outras oportunidades, até em editoriais, esse papel caberia a empresas mais bem estruturadas nesta área em São Mateus. Grupos tradicionais e que têm mais de um veículo de comunicação até, mas o Censura Zero, e por meio da sua publicadora, empresa Visão Atalaia, editora, comunicação e marketing, tem feito esse trabalho numa direção muito sólida. E por isso mesmo nós temos a independência de falar sobre os mais diversos assuntos, de publicar reportagens sobre as mais diversas áreas e editorias, envolvendo as mais diversas autoridades e pessoas do nosso município, porque aqui nós não temos censura prévia e nós não temos aqui agregados. Não divulgamos algo porque nós temos conhecimento com aquela pessoa, determinada pessoa é conhecida, né, de um diretor do portal. Não tem nada disso. Aqui nós temos uma autonomia editorial. Isso, inclusive, tem feito a diferença no nosso jornalismo e, em contrapartida, tem incomodado muita gente. Muita gente. Mas esse é um assunto que nós vamos sempre abordar aqui de passagem, mas o que eu gostaria mesmo de falar hoje é com relação ao que vem acontecendo em relação ao gabinete do ódio, que quer a volta da corrupção em São Mateus, e esse gabinete é quem se expressa junto à sociedade, especialmente usando as redes sociais e os grupos do WhatsApp. Mas por trás a gente sabe que tem um grupo se movimentando nesse sentido. Há operadores atuando junto a vereadores, a lideranças político-partidárias, a lideranças comunitárias e também na esfera dos poderes, executivo, legislativo, e, e judiciário, né? Então, nós sabemos, temos esse conhecimento, mas vamos comentar sobre isso agora, mas antes eu gostaria de pedir a você, e até em reverência à palavra de Deus, porque não é uma meditação comum essa que nós fazemos diariamente com você, é uma meditação que nós buscamos a direção de Deus para fazê-la, e nós temos propriedade para isso, porque nós nos submetemos à palavra de Deus e também nós estamos capacitados para exercer a nossa função de comunicadores, de jornalistas. Então nós fazemos esse trabalho com propriedade e sempre visando a informação correta, segura e também a conscientização das pessoas. Esse é o mote de estarmos fazendo essa conscientização. Mas Deus está nesse projeto. E é sempre importante pedirmos que o Espírito Santo venha nos dar o entendimento da palavra dele. Afinal de contas, a reflexão é centrada na palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença nessa sexta-feira, pedimos a Tua direção, a Tua luz, para que o Senhor norteie nossos pensamentos, norteie, meu Pai, as nossas ações e decisões nesta sexta-feira. E com relação a essa reflexão, abra-nos o entendimento, a tua palavra. Tire a escama dos nossos olhos, o tapão dos ouvidos, e que a nossa boca, meu Pai, aquele esparadrapo espiritual que havia, seja agora liberta, livre, para podermos expressar
meu Pai, com todos os sentidos, é a verdade. Nós te pedimos isso. E essa pessoa também, ela é favorecida neste momento, meu Pai, por meio desta oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Isto posto, meus amigos, vamos refletir. O gabinete do ódio, essa turma do mal, tem desferido seguidos ataques aos vereadores em São Mateus neste momento que a cidade passa por uma instabilidade no executivo. E eu digo isso porque o prefeito titular está afastado e quem está exercendo a função é o vice-prefeito, está na função de prefeito, um prefeito em exercício. Nomeou a grande maioria de novos secretariados, de novos secretários, tem um secretariado diferente, portanto, e está com uma nova filosofia de trabalho. E nós temos visto que há também insatisfação por meio de pessoas que estavam atreladas à gestão antiga, e ainda estão, que o prefeito está apenas afastado. Há um inquérito da Polícia Federal em curso, o Ministério Público Federal está acompanhando, e a Justiça Federal também, inclusive na própria decisão de manter afastado o prefeito, depois dele passar 10 dias em prisão temporária. Então, a situação de São Mateus, embora muitos queiram fazer transparecer que é uma situação normal, não é. É atípica e ainda estamos em meio a uma instabilidade política. E exatamente nessa quinta-feira, ontem, né, dia 25, muitas pessoas falavam que tinha uma liminar que iria sair e o gestor que está afastado, sendo aí acusado de corrupção, iria voltar. Mas nós, meu amigo e minha amiga, sempre falamos, olha, pode até voltar, mas nós queremos São Mateus de uma forma muito diferente. Queremos a nossa cidade de uma forma diferente, de uma forma que ela possa dar às pessoas, aos munícipes, uma condição de tranquilidade, uma condição de harmonia, e que os serviços públicos sejam prestados de forma a favorecer a população, serem benefícios para a população, porque são serviços. A comunidade não pode ter os serviços públicos prejudicados. E, infelizmente, as licitações, a grande maioria delas que estavam sendo feitas, e o direcionamento da gestão passada não estava favorecendo a população. Muito dinheiro usado para coisas supérfluas ou coisas de interesses de grupos ou de interesses próprios. E a população com muita, mas muita demanda a ser cumprida e sofrendo as consequências. Então, agora foi inclusive aberto um processo de impeachment, de cassação do mandato do prefeito afastado da Câmara Municipal, devido à gravidade das denúncias e dos fatos apurados pela Polícia Federal, junto com o Ministério Público e CGU, e abonados pela Justiça Federal. E há uma comissão processante que está tocando este processo que vai averiguar toda a situação, inclusive dando direito à ampla defesa do prefeito afastado Daniel Santana. Mas há um grupo querendo desestabilizar a gestão interina que aí está, do prefeito em exercício Ailton Cafeu, e também criando confusão com os vereadores. O prefeito, antes, ele tinha praticamente a Câmara toda como sua base. De repente, ali, o vereador Carlinhos Simeão que fazia uma meia oposição, porque ele não era aquela oposição intensiva. Ele estava ali e era até mais alijado do grupo dos outros 10, do G10, do que de fato ele queria estar fora. Mas a partir do momento em que ele também sentiu, e aí isso aconteceu mais
em função da operação da Polícia Federal, Operação Minúcios, de que o povo realmente estava sendo prejudicado em toda essa história. Ele também abraçou mais fortemente a oposição, e tanto que foi o vereador que levantou ali mais fortemente a questão do impeachment, e hoje é o presidente desta comissão. Mas ele precisa agir como parlamentar e está dentro das suas funções parlamentares. Todos os 11 vereadores têm ali uma função que nós não temos. Eles têm uma função e uma missão que nenhum outro cidadão tem. E eles também precisam ser cobrados por isso. Agora, querer a todo custo cassação de mandato deles, porque o prefeito afastado está sofrendo também um pedido de impeachment, aí é uma situação que não é razoável e não tem embasamento nenhum. O gabinete do ódio, aí os seus criminosos que atuam, estão tentando caçar mandato de Adeci de Sena, de Delermano Suim e agora do Carlinho Simeão. Ora, se há alguma irregularidade em alguma área da vida desses parlamentares, a justiça é o caminho. E também que se verifique a situação junto à própria justiça, ao Ministério Público, e até que haja uma investigação da própria Câmara. Agora, eu acho um encalhamento público com fake news, com montagens nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, é algo que nós condenamos. E como já combatemos há muito tempo esse gabinete do ódio, nós continuamos nessa dianteira, porque até aqui nós lutamos com as armas legais, né? Sempre fizemos denúncias à Polícia Civil, sempre denunciamos ao Ministério Público, recorremos ao Judiciário, temos lá um processo pesado contra o chefe desse gabinete do ódio, calúnia, difamação, injúria, ameaça, racismo, intolerância religiosa, e que cada vez se agrava mais, porque a cada investida do mal que ele faz, nós buscamos sempre fundamentar com boletins de ocorrência, com denúncias ao Ministério Público, inclusive está apurando aí uma notícia de fato que nós protocolamos e que tem fatos que estão sendo já investigados na parceria que tinha a Secretaria de Comunicação com esse gabinete do ódio na gestão do prefeito afastado. E é assim, por esses meios. Mas aqui, na nossa área da comunicação social, nós combatemos com a verdade e no combate à desinformação. Então, fake news e desinformação, nós repudiamos e conscientizamos as pessoas para que saiam desses grupos onde são publicadas essas inverdades. E o único grupo que eu participo que está esse chefe do gabinete do ódio é esse daqui, por isso Deus nos deu a direção de fazer aqui esse debate. E quando eu falo debate, essa discussão pública, essa conscientização pública, por conta mesmo da gravidade desse problema em São Mateus. E isso é diabólico. Isso é diabólico. Isso aconteceu também no passado e tem relatos na Bíblia a respeito do que o gabinete do ódio, as pessoas que estão por trás fazem. E aqui eu não miro as pessoas. Para as pessoas nós temos orado, nós temos trazido a palavra para que elas possam se redimir desses seus maus caminhos, das más decisões que têm tomado, das más ações. Mas nós combatemos o mal que está por trás delas e que elas se deixam levar. E aí eu não falo de outras pessoas, não, desse grupo todo, tanto aqueles que estão à frente quanto aqueles que estão na retaguarda, eles estão influenciados pelo mal, agindo, não influenciados por Deus, mas pelo mal. Diz assim no livro de Neemias, capítulo 4, fala assim: os inimigos tentam retardar a edificação. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, isso é o relato de Neemias, que na época ele estava como governador.
né, reedificando Jerusalém, que tinha sido queimada, totalmente destruída, e Deus o deu direção quando ele estava lá, sendo copeiro do rei, para que juntasse as pessoas novamente da família lá de Israel e pudessem ir para Jerusalém para reconstruir os muros, para voltarem à sua terra. Né? Isso foi concedido pelo rei, ele teve inclusive ali o apoio, porque tudo já estava sendo encaminhado por Deus. Mas diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava ele, Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aí ele também se desabafava com Deus, né? Neemias. Olha só o que ele falava com Deus. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. E sabe qual foi o final disso tudo? Está aqui. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Meu amigo e minha amiga, olha, é muito séria essa questão. Muito séria. Quando a gente começa a fazer algo que tem a direção de Deus e que é para coisa boa, para edificação de uma sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, para o bem coletivo, sempre os do mal se levantam. E levantam no sentido de zombar, de escarnecer, de falar: você é um fraco. Você vê aí, né, no líder do gabinete do ódio, nas manifestações de quem está por trás também desse gabinete do ódio, como é que eles agem. Até vereadores que apoiam esse gabinete do ódio e que são dissimulados, né? Na frente falam uma coisa, por trás são outra. São pessoas fracas, e quando eu falo fracas, porque realmente fica nítido nelas, fica nítida essa fraqueza, e a fraqueza de espírito. São pessoas geralmente mesquinhas, rasteiras, de métodos reprováveis diante da sociedade. Isso acontecia com Sambalat e os comparsas dele, que eram três, né? Eram Sambalat, Tobias e Gesem. Não é isso que a Bíblia nos orienta? Você pode depois ver. É uma história fantástica essa história de Neemias e a forma como Deus o usou para restabelecer das cinzas que estava lá em Jerusalém, depois recriar e transformar novamente numa nação. Coisa fantástica. Quando Deus quer trabalhar na vida de uma pessoa, de uma pessoa comum, porque Neemias era alguém comum. E aí dá a ele o suporte necessário. Ele tem que ter apenas desprendimento. Ele tem apenas que ter o coração aberto e totalmente voltado para as coisas de Deus. Por isso que eu falo para você, meu amigo e minha amiga, volte-se para Deus. Tenha princípios e valores cristãos nas suas ações diárias. Não se deixe enveredar por esses caminhos tortuosos que aí estão. Não se deixe enganar. Não propague mentiras e não acredite nas mentiras. Use a sua inteligência e busque de Deus sabedoria para você
ordenar os seus passos como uma pessoa comum, como uma pessoa que tem, de repente, uma função na sociedade, mas principalmente como um cidadão, uma cidadã mateense. Você pode fazer isso. Deus é com você. Não tenha medo, não tenha medo. Assim como Neemias não temeu, porque Deus estava com ele, nós também não tememos. Esse gabinete do ódio, o mal que está por trás alimentando esse gabinete do ódio, as pessoas que estão à frente ali aceitando ou se submetendo ao mal, elas ainda não se deram conta de que elas estão servindo a Satanás, ao mal, ao próprio diabo. É verdade, é uma palavra dura, né? Essa minha, mas é verdade. Se você não serve ao bem, se você não contribui para a edificação coletiva, para o seu próprio benefício, e o que você faz está ali dentro da palavra de Deus, olha, não tem meio termo. Você está servindo ao mal. E essas pessoas, elas precisam se redimir enquanto há tempo. Porque não tá em jogo aí uma cadeira lá na prefeitura, não está em jogo um carguinho na prefeitura, por melhor que seja a remuneração. Ih, gente, nada disso. Está em jogo a salvação da nossa alma. Está em jogo a nossa vida com Deus. As atitudes e decisões que estamos tomando e que vão selar o nosso futuro eternamente. A coisa é muito séria, mas quando a pessoa não considera, né, nem as leis da terra, como ela vai ter respeito e consideração às leis de Deus, ao estatuto de Deus que está aqui na Bíblia Sagrada? Mas, meu amigo e minha amiga, esse alerta tem ficado para todos nós. Esse alerta Deus tem colocado no nosso coração e nós temos buscado compartilhar, passar adiante, porque é algo muito sério. E Deus tem um propósito tremendo para essa cidade, tremendo. Mas as pessoas também precisam estar preparadas para o que Deus vai colocar aqui nas nossas mãos. Não adianta nada. Pessoas que se submetem à mentira, lideranças que são covardes, que ficam aí fazendo coisas erradas e depois mesmo sendo extorquidas por esse gabinete do ódio, com chantagens, enfim. As pessoas têm que enfrentar cada um a sua realidade. Mas por que muitas pessoas elas se escondem e não se manifestam? Porque têm interesses cruzados, têm situações obscuras. Como se diz na gíria, tem o rabo preso. Desculpe aqui essa expressão chula até, né? Mas é verdade. Então a pessoa também precisa se limpar, se redimir, ela precisa se voltar para Deus e fazer esse enfrentamento. Nós estamos aqui fazendo esse enfrentamento exatamente por isso. Falem o que quiser de mim, falem o que quiser do André Oliveira, falem o que quiser do Censura Zero. Nós vamos encarar a verdade de frente, não vamos temer. Se há algo errado, meu Deus, nós já consertamos há muito tempo, mas se não tínhamos algo errado e estão colocando agora como se fosse realmente, também vai vir às claras. Enfim, nós não tememos, porque a verdade que vem para mim vem para eles. E nós estamos aqui, esse grupo, ele é bom por causa disso, tem esse nome, Na Mira da Verdade. Todos nós. Nós não temos que temer estar na mira da verdade, porque a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Assim como um dia todos nós estaremos diante dele para o julgamento, onde vão ser abertos os livros e ali toda a nossa vida ela vai ser está registrada e vai ser relatada. Da mesma forma, nós temos que fazer aqui também diante dos nossos semelhantes aqui na terra. Nós temos que estar também com as nossas atitudes e decisões justas aqui, ó. Errei nisso, 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 nisso. Agora não faço isso, não faço isso, isso, isso. Agora eu acerto isso, isso, isso. Agora eu decidi agir sobre o caminho da fé. Então, isso, 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 isso. Enfim, vamos em frente. Agora, meu amigo e minha amiga, todo dia é dia para uma decisão. Decisão
de quem nós somos neste mundo e decisão de quem nós queremos ser na eternidade. Amém? E é sobre isso que nós estamos falando. Vamos fazer uma oração então? Entregando a nossa vida, entregando a população de São Mateus, os moradores de São Mateus e a nossa cidade nas mãos do Senhor Jesus? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, mediante essa reflexão que o Senhor permitiu nos fazer com base na Tua palavra. E o final de tudo nós vimos. O desabafo contigo, mas no final, meu Deus, nós edificamos o muro. A obra foi feita, meu Deus. E nós temos a plena certeza de que esse dia chegará. A obra será feita, o muro será edificado, né? E o muro todo se fechou, meu Deus, porque o Senhor estava naquele propósito, assim como está hoje. Neemias não existe mais, está na glória contigo. Aquelas pessoas que o ajudavam também não. Hoje nós estamos aqui, nós, meu Deus. Um novo exército se levanta em São Mateus. Um novo contingente de pessoas que querem a edificação da cidade, mas queremos também a edificação das pessoas, a restauração de vidas, almas salvas. E a nossa cidade, meu Pai, ela liberta de todo mal. Ela no caminho do desenvolvimento, com pessoas que estejam à frente, meu Pai, para a batalha, para guerrear. Porque nossa vida é uma luta constante, dia após dia, segundo após segundo, e principalmente com as forças do mal, com as potestades, com principados. Mas nós, quando estamos com o Senhor, enfrentamos todos eles. E quem quer se dedicar ou servir a eles, também encontrarão aqui a nossa força, a nossa resistência em Ti, meu Deus. Com a força do braço nós não podemos nada, mas mediante a Tua palavra, mediante o Senhor presente em nós por meio dos seus princípios e valores, nós podemos todas as coisas que está escrito. Sem mim nada podeis fazer, mas os impossíveis dos homens, são possíveis para Deus. Então, venha nesta sexta-feira, meu Deus, nos abençoar para atitudes, para decisões nesta cidade que vão levá-la ao desenvolvimento. Abençoe os mateenses, abençoe a cidade de São Mateus. E, meu Deus, traga a tua luz, traga o teu entendimento para aqueles que ainda não se encontram no caminho do bem. E, meu Deus, assim como Neemias orou, da mesma forma eu oro, meu Pai. Mostre-lhes o teu poder, mostre-lhes a tua grandeza e mostre que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que reina acima de todos nós e que reina nessa cidade. Nós ligamos agora a nossa vitória com a certeza de que o Senhor nos atende nesta oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Um excelente fim de semana e vamos na fé, tá bom, meu amigo e minha amiga? Vamos juntos.